agradeço a minha rica oportunidade. Chama a igreja. Shalom, shalom. Mas o motivo de alegria é estar na casa do Senhor, adorando e exaltando o nome do Senhor. Quanto estou de alegre nessa noite por Deus aquele que estou sentado em nome de Jesus, se coloque de pé. Agradeço a Deus primeiramente por mais uma rica oportunidade a qual Ele me concedeu estar na palavra. Agradeço a minha pastora por ter confiado em trazer a palavra nessa noite. Amém? Sem delonga, eu peço ao irmão que abra em Marcos. Peço eu falo para o irmão que vai ser muito breve e objetivo. Marcos capítulo 5 em diante. Marcos 5 em diante. Perdão, não. Marcos 4, 35. E o tema da noite é Jesus está no barco. Ô, glória! Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Todos acharam em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Aquele que achou em nome de Jesus, dá glória, não para mim, mas sim para você. Glória a Eita, Jeová. Eu nunca vi uma pregação a qual estava em dúvida se era essa ou sobre outros que está lá em Atos, sobre o apóstolo Paulo. Mas no momento que os irmãos entoavam louvores, cânticos ao Senhor, ouro sobre palavras, e Deus deu confirmação. Então vai ser essa. Em nome de Jesus, vou estar lendo. E aquele dia, sendo já tarde, disse-me para os irmãos, para a outra banda. Amém? Vou estar lendo. Os irmãos voltem para os vossos lugares, glorificando e exaltando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o tema, como já disse, Jesus está no barco. Glória a Deus. O Aleluia. mundo a qual nós vivemos é cheio de obstáculos, é cheio de coisas para tentar nos abater. Mas se eu e você papai, tentar abater a minha e a tua fé, mas se eu e você temos Jesus no barco, nada pode nos impedir, nada pode nos parar. Mas é necessário que você o quê? Clamar ao Senhor. Amém? E naquele dia, a Senhora de tarde disse: passe para outra banda do outro lado. Amém? Olha esse texto. Sim, cuidado com isso. Quando naquele momento que a gente deu a decisão sobre a mente de Jesus, de passar para o outro lado, porque eu creio eu que Jesus já estava na cidade, mas Jesus queria fazer a missão dele. Por quê? A missão de um mensageiro não é só ficar em um lugar só, não. A vida de mensageiro é ficar por vários lugares. Amém? Porque quando Jesus decidiu naquele momento estar passando para o outro lado, é porque naquele momento ele queria o quê? Salvar vidas. Naquele momento ele decidiu naquele momento e pegar os seus discípulos e partir para o outro lado. Amém? Diz bem o texto que por eles o discípulo e o mestre entrou dentro do barco e foi seguindo ele. Quando quero ele no meio do barco, não diz o texto. Quando ele está no meio do barco, quando sobreveio ele, quando está tudo para dando certo na vida daquele povo que estava já naquele barco, o discípulo estava com quem? Com o mestre dentro do barco. Quando ele começou o quê? A levantar um forte vento. Aí isso já diz no texto. Um forte temporal. Veio o quê? Sobre o barco. Mas como diz aqui, Jesus foi o quê? Para salvar outra vida. Jesus queria resgatar aquela vida a qual estava sobre aquele outro lugar. É necessário que o quê? Quando Jesus está no barco, aquele discípulo pode estar mil maravilhas. Por quê? O discípulo está pensando assim: estou com o mestre, estou no barco, nada pode me abater, nada pode me abalar, nada pode acontecer comigo e com o Jesus aqui que está no barco. Amém? Como diz o texto, e no meio do caminho, como está voltando ao assunto, voltando no meio do caminho, Jesus estava, ele estava no meio do mar, prestes para ir para outra banda. Quando começou a ver o quê? Um forte vento. Começou a ver aquela tempestade, o céu já está começando o quê? A nublar.
Eu acredito eu que muitos aqui, creio eu que já foi para o alto mar, como inclusive eu. Quando está no meio do barco, no meio do mar, havia aquele forte vento, aquele forte frio, aquele forte calafrio. A gente não sabe o que vai acontecer naquele meio daquele rio. Por quê? A gente olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Só vê o quê? Mar, só vê mato, só vê temporal, só vê o quê? Vento. Naquele momento, creio que naquele momento que Jesus estava com o discípulo falou assim, pensamento meu, que naquele momento que o discípulo estava com Jesus, esse pensamento ali já disse assim: eu estou com o mestre, nada vai acontecer. Certo? Certo. Naquele momento que ele pensou isso, nada ia ser como ele pensou. Por quê? Porque por mais que você esteja com Jesus no barco, tem muitas pessoas que podem se levantar contra você. Por quê? Se o propósito de Jesus era salvar a vida naquele outro lugar, se o propósito de Jesus era partir para o outro lado, a decisão de Jesus não era do discípulo, mas veio o quê? O forte, o vento, para querer o quê? Aparar o chamado de Deus, para parar o propósito de Deus naquela humanidade. O propósito de Deus estava prestes a acontecer, e a humanidade de Deus já estava o quê? Prestes a acontecer. No momento que o Jesus estava no meio do barco, no meio da tempestade, veio o que? Forte vento. Muitas pessoas estavam assim. Muitas pessoas que já começou o quê? Uns ao outro dizendo aos outros: como é que agora a gente vai fazer? O mestre está dormindo. Espera aí. O mestre está dormindo aonde? Na proa. Certo? Certo. Não é que o texto ia dizer que o vento estava já sobre o barco. Querendo eu que havia o quê? A onda sobre o mar. Perdão, a onda já estava o quê? Prestes a encher o barco. A onda já estava prestes a encher. E o discípulo já estava o quê? Ficando apavorado. Cada vez que a onda estava passando pelo barco, a onda já estava enchendo o barco. A água já estava enchendo o barco. Mas é necessário você o quê? Chamar a atenção do mestre. Nós temos que o quê? Fazer o que aquele propósito que Jesus queria. Nada ia parar para Jesus. Glória. Irmãos, quando Jesus está com um propósito, um projeto na minha e na tua vida, ainda que muitos se levantem contra você, pode vir vento, pode vir o que for, tempestade, mas se Jesus está no barco, nada pode abalar nem você. Irmão, como diz o texto, Jesus estava o quê? No meio do mar. Certo? Muitos aqui podem acreditar assim, mas ele está no meio do mar. Será que Jesus, quando está no barco, será que o diabo não pode tentar? Se lá no deserto, voltando para o capítulo do deserto, se lá no deserto Jesus foi tentado pelo inimigo, imagine no mar. Mas Jesus não estava só. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus estava com o Pai também. Porque no momento que Jesus estava, entregou o propósito, naquele momento, ele não foi sozinho. Mas irmão, ele estava com o discípulo, não estava só. Mas acima do discípulo estava o quê? O mestre dos mestres. Porque que era o Pai dele. Peço irmão que abre no livro novamente e abre no livro, no capítulo, no versículo 36. E deixando eles, e ele deixando a multidão, os levaram consigo assim, como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Sim, como diz o texto, e ele ia o quê? Levaram com ele consigo, como estava no barco. Sim, nós temos, quando está no navio, no barco, nós temos que ter como reserva. O que eu quero com isso? Em momento é você que está no meio da tempestade, com muita paixão sempre aqui, nós temos que ter reserva. Porque mesmo se o navio tivesse naufragado, ele estava com um barquinho ali. Para quê? Para quando o barco tivesse naufragado, ele tinha um barco de reserva. Para quê? Para poder usar. Glória. Porque muitas pessoas estão da casa do Senhor, está assim. Não usa a reserva, mas quer usar a reserva que tudo, irmão. Eu não estou fugindo do texto. No momento que Jesus está naquele momento daquele barco, Jesus falou assim: eu não vou ser besta, vou levar mais comigo, mais um barco. Por quê? Por mais que o inimigo pode lançar algo contra mim, contra os discípulos, já vou estar preparado. Por quê? Contra a tempestade do inimigo. Nós temos que estar preparados sempre assim. Nós temos que fazer como Jesus. Nós temos que estar preparados para tudo. Porque nós temos que o quê? Ter plano A e plano C. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quais são os planos do diabo. A gente não sabe quais são os planos do inimigo. Por quê, irmão? Como Jesus estava naquele lado aqui, eu creio que já estou vendo tudo. Como Jesus estava passando por outra rua do outro lado, porque o diabo sabia que do outro lado tinha um demônio gargarendo. Para quê? Para ser resgatado.
estava por aquele barco, acreditou que Jesus não estava só, porque estava o Pai Celestial sobre aquele barco, porque quando você está com Jesus aqui no barco, nada pode nos abalar, nada pode bater na sua fé. E por que muitas pessoas estão deixando a fé? Muitas pessoas estão deixando o vento abater a fé. Porque muitas pessoas estão deixando assim, deixando de ficar a fé ser afrontada. Por quê? A Bíblia diz aí, porque tudo que crê será salvo. Você imagina por que nós temos que o quê? Estar preparado. Por um momento que Jesus, naquele momento, estava naquele barco, ele não sabia qual era o propósito de Jesus. Creio eu, o texto não diz. Aí o texto não fala qual era o propósito de Jesus. Perdão. O texto não fala que Jesus falou para o discípulo qual era o propósito dele. Mas no momento que a tempestade assoprou sobre aquele barco, mas Jesus não deixou de fazer o propósito dele. Jesus não deixou de salvar aquela vida que estava prestes a se salvar. Não, porque outra pessoa está dentro do barco, mas está assim, ó. Eu vou, mas eu não vou. Eu vou, mas não vou. Peraí, se nós estamos aqui dentro da igreja, vocês estão aqui todos reunidos, será que nós não podemos fazer o que Jesus fez naquele momento? Como ele está aqui, nós temos que ter planos A, B e C. Se for possível, o alfabeto todo. Para quê? Para quando nós temos que fazer o nosso plano também. Sabe por quê? O inimigo não é nosso amigo, o inimigo é nosso inimigo. O diabo sempre vai ter uma estratégia. E nós temos que ter mais duas acima dele. Por quê? Porque no momento que Jesus, mas ele é o mestre, certo? Como diz o texto. O 37 diz, ele levantou grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que enchia. Já disse essa parte, que no momento que Jesus estava no meio do mar, veio o que? O temporal, veio a onda e começou a encher a embarcação de Jesus, encheu o barco. E aquele o discípulo, como eu disse aqui, já está o que? Apavorado. Mas o mestre está dormindo, peraí. Se Jesus está na proa, se Jesus está na proa do barco, dormindo, peraí, será que Jesus não estava sabendo o que ia acontecer naquele momento? Será que Jesus não estava sabendo e contemplando o que ia acontecer naquele meio daquele mar? Será que Jesus não estava sabendo? Por quê? Por que eu digo isso? Porque nada que você tudo que você bota Jesus na frente, o inimigo não quer que você faça aquilo que você quer fazer para Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque se tem evangelismo, o inimigo faz de tudo para quê? Para você não poder ir. Se tem a campanha da igreja, o inimigo faz de tudo para você o quê? Não participar. Se o inimigo disser que tem uma culto de oração, o inimigo faz de tudo para você não ver, não quê? Não vir. Ele coloca trabalho um pouco a mais. Ele coloca o quê? O sono. Ele bota terceira, ele bota canseira, ele bota o preço para quê? Para você fazer o propósito de Deus na cara dele. Porque o inimigo é assim, ele não quer ver vida salva não, ele não quer ver ninguém salvo, ele só quer o quê? Alma para ele. Mas se você que está com Jesus no barco, como diz no texto, os discípulos estavam o quê? Dentro do barco, confiantes que Jesus estava naquele momento acordado. O pensamento meu, quando Jesus estava aqui no barco, naquele barco, é quando aquele pensamento meu falou assim: se Jesus está no barco, está dormindo, quando ele vê a onda, ele vê o mar, ele é possível de acordar. Não, mas Jesus está sabendo de tudo. Jesus já está contemplando. Mas por quê? Porque sabe por quê? Os discípulos estavam apavorados. Por quê, pai? Se os discípulos andavam muito tempo com Jesus Cristo, e por que não sabia? Isso aqui não sabia, no pensamento dele não vê logo. Isso aqui não poderia acalmar a tempestade naquele momento, mesmo ele dormindo. Sabe o discípulo naquele momento não pensou nisso? Que mesmo que Jesus dormindo, ele poderia o quê? Acalmar. E por que teve que chamar a atenção do mestre? Porque é necessário fazer com você para como esse discípulo. Nós temos que chamar a atenção do mestre. E qual é a atenção do mestre? Qual é a atenção que você está chamando na igreja? E qual é o propósito que você está, que Jesus não pode fazer? E qual
qual é o propósito que Jesus que o inimigo está tentando parar a minha tua fé? Porque muitas pessoas estão assim, entra no propósito com Jesus, e está ali, bota o quê? Jesus no barco. Mas quando vem o vento, ele para o propósito. Muitas pessoas estão assim, o propósito que você entregou a Jesus, entrega no dele, porque mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha um barco, mesmo que venha a calúnia, mesmo que venha tudo na tua vida, nós temos que estar preparados, nós temos que estar como discípulo, nós temos que estar chamando a atenção dele. No momento que ele viu a tempestade, naquele momento, as ondas solar sobre a vida dele, ele chamou o quê? Acordou o mestre. Ele chamou o mestre naquele momento. E você, e eu e você, será que estamos chamando a atenção do mestre nesse momento? Será que eu e você estamos chamando a atenção mesmo, verdadeiramente, como já tem que chamar, como o discípulo chamou a atenção do mestre? Ou é só oração de boca para fora? Ou está chamando a atenção do mestre de boca para fora? Por quê? Se é como eu disse aqui, se o propósito de nós, de Jesus, era salvar vidas naquele outro lugar, o nosso também tem que ser a mesma coisa. Por quê? O inimigo, quando o diácono André Valdo fala assim, ó, hoje até evangelismo. Não sei porque ele está mandando falar isso. Hoje até evangelismo. Muitas pessoas falam assim, irmão André Valdo, eu não vou hoje não. Por quê? Porque eu vou fazer outro negócio. É porque eu estou cansado. Todo dia eu trabalho agora. Não, peraí. Se o propósito de Jesus era salvar a vida, e por que o meu propósito, o seu propósito, não pode ser o mesmo? Nada. Por quê? Será que só o Jesus, naquele momento que estava dormindo, só ele que cansa? Não. Naquele momento que ele estava o quê? Confiante no Pai. Quem é o Pai? O próprio Deus. Ele estava confiante no Deus que ele estava servindo naquele momento. Porque Jesus não estava andando à toa. Jesus não estava andando naquele momento, naquele barco, sem confiança. Porque muitas pessoas estão assim na casa do Senhor. Está ali no barco, porque, como diz a palavra, a igreja é como se fosse o quê? Um barco. É como se fosse a arca. Mas se você colocou Jesus na arca, colocou Jesus no barco, nós temos que o quê? Estar no barco. Nós temos que estar com o propósito. Esse propósito que Jesus está, nós temos que continuar. Porque muitas pessoas estão assim. Eu não vou, não posso, eu não vou dizer que eu não vou para o evangelismo. Eu não digo a você, pastora, que eu não vou para essa campanha. Espera é a pastora que precisa dessa campanha? Se o propósito da pastora é salvar vidas, sabe que o meu seu propósito é para quê? Deixar as vidas como está? Não. Se o meu propósito é salvar vidas, nós temos que entrar no barco. Se o propósito, pastora, da liderança dessa casa é salvar, resgatar vidas a qual estão lá fora do barco, nós temos que fazer o mesmo. Para o quê? Chamar a atenção de Deus, primeiramente, para que o quê? Nós temos que, cada palavra que você dá, tem que chamar a atenção daqueles que estão lá fora. E como assim? Com um bom testemunho. Porque muita pessoa está dentro do barco, mas eu não vou não, porque eu não tenho carro para poder ir. Eu não vou não, porque eu não tenho camisa para do ministério para poder ir. Espera aí. Em momento algum, Jesus não deixava ninguém de faltar. Em meio à tempestade, em meio ao temporal, em meio às ondas, Jesus não deixou de participar do propósito de Deus. Quem doeu o pensamento meu, o propósito vem dele, mas o pensamento vem de quem? De Deus. Porque nada vem da mente do homem se tiver o propósito de Deus também. Muitas pessoas estão assim. Se é para louvar o Senhor, diz. Dá lugar. Diz que está dor de cabeça. Diz que está com a garganta doendo. Diz que está com dor de ouvido. É tanta desculpa para a alma do Senhor. E Dá lugar, varão. Glória a Deus. Cobra dele, Senhor, você não entregar. é muitas coisas que fala na casa do Senhor. Eu não posso, não digo. Aqui tinha aquele. Perdão. Cobra dele, Senhor. À noite, o evangelismo para salvar vidas. Era pouquíssimas vidas que vinham para o quê? Para o barco. Mas se nós temos que resgatar as vidas que estão lá fora, será que Jesus veio para contemplar? Não está vendo o que você está passando, não é? Porque quando
quando aí você está no treto, está no estreito, aí a gente sabe só clamar por Jesus. E quando está na bonança, não sabe clamar por Jesus. Aí quer dizer o quê? Quando está faltando coisas, aí quer agradecer a Deus. Aí quando está faltando coisas para a nossa vida, nós sabemos clamar pelo Senhor. E por que a gente não clama quando está na bonança também? Porque é muita desculpa. Eu tenho trabalho à noite, eu tenho trabalho de tarde, eu trabalho de amanhã. Peraí. É só você que anda, que se descansa? É só você que pega peso? É só você que trabalha de manhã, de tarde, à noite? Peraí, rapaz. Se o propósito de Deus é resgatar a vida, nós temos que estar de propósito. Nós temos que estar dentro de um barco, é para todo mundo. Mesmo que a gente esteja dentro do barco para se afundar, Jesus não vai deixar nenhum deles naufragar. Por que eu digo isso? Porque Jesus, quando está no barco, Jesus vai começar a operar. Jesus não vai trabalhar naquela vida das pessoas que querem um encontro com Ele. Glorifica o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 38. Diz, e ele estava dormindo na popa do barco, uma almofada, e despertando, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos. Coisa desse aqui, irmão. Rapaz, observe você, porque o discípulo, a ousadia do discípulo nesse momento que ele falou para o mestre. Diz que eu dei risada com os discípulos. Se ele sabia que Jesus, ele sabia que Jesus fazia maravilhas, prodígios e milagres, e por que ele não estava confiando naquele momento que Jesus estava no barco? Por que nós dizemos assim para Jesus? Não se te dá que nós pereçamos? Peraí, a ousadia do mestre, a ousadia dos discípulos. Porque se Jesus estava naquele momento no barco, e por que ele perguntou a Jesus Cristo? Peraí, se fazia Jesus estava no barco, o propósito é o quê? Confiar no jeito de Jesus que está no barco. Porque as pessoas estão assim, não estão dentro do barco, mas não estão mais confiantes em Jesus. Aí prefere estar, ficam na tristeza, na angústia, na depressão, nas lágrimas, mas não bota Jesus. Sabe onde? No joelho. Ninguém está querendo colocar mais a oração de joelho. Como diz o irmão Trevosa aqui, nós temos que acordar de dia e de noite para quê? Para aclamar o Senhor. Porque muitas pessoas estão no Senhor, estão assim. Se tem um propósito para acordar meia-noite, o propósito tem que ser concedido. Nós temos que ser concedido, porque, como diz a obra do vê se a obra do macumbeiro para. Vê se a obra do macumbeiro não para. A obra do macumbeiro não para. E porque a gente muitas pessoas estão querendo parar a obra de Deus. A ousadia do discípulo, a ousadia do discípulo foi essa. Querendo chamar a atenção do mestre, mas querendo colocar o quê? Jesus contra a parede. Peraí, mestre, está ali no barco para deixar a gente morrer? Está ali no barco para deixar nós padecer? Peraí, rapaz, a filha do Deus está ali no barco, nós temos que confiar em Jesus. Porque quando Jesus está no barco, nada pode abater a nossa fé. Por mais que a tempestade queira abater a você, nós temos que estar confiantes. Nós temos que estar confiantes no mestre. Glória! Por quê? Mesmo que venha a depressão, mesmo que venha o choro, mesmo que venha as lutas, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha a batalha no meio do dia a dia, nós temos que estar confiantes no mestre. Não é colocar Jesus como a parede. Jesus é Pai. Não é qualquer um que você está pensando que é seu amigo, não. Jesus não é tua mãe, não. Jesus não é teu... Vai doer, Jesus, vai curar. Tá? Jesus não é aquela pessoa que você pensa que é, não. Ah, Jesus, bora logo. Não é assim, não. É da maneira que é, certo? Se você quer chamar a atenção do mestre, chama com carinho, chama com atenção. Nós temos que chamar com ele. A atenção com ele, ó, é no joelho. Porque a pessoa fala assim, ó, eu vou me ajoelhar 5 minutos. Doeu até em mim, eu menti. Vou ajoelhar 5 minutos. Para o meu joelho não doer. Peraí, rapaz. Se Jesus orava de dia e de noite, será que você não pode aguentar a oração de 10 minutos, não é? De joelhos?
Se eu me ajoelhar, eu pulo. Peraí, mas se você está no propósito de salvar a vida, de ter bonança, de ter uma vida contínua com Deus, e por quê? Nós ajoelhamos, nós ficamos tão cansados, não vou dormir. Prefere dormir do que orar, entregar a causa na mão do mestre. Peraí, sabe por que muitas pessoas hoje em dia não está respondendo? Porque não está mais orando, não está mais descendo na casa do Senhor. Jeremias, para receber o quê? O poder de Deus, receber o quê? Desceu. Eu não ia falar essa, eu ia falar parte do texto. Prata! Cobra! Jeremias, para receber algo de Deus, ele teve que descer. E como outra pessoa para receber o poder de Deus, não está mais descendo? E como outra pessoa não está mais, para receber algo de Deus, não está mais descendo na casa do Senhor. Não está mais descendo às madrugadas, não está mais descendo à meia-noite, não está mais descendo só Deus para casa da garagem. Eu só vou descer quando eu for para a igreja, às 18 horas. Peraí, nem 18 horas você está aqui? Imagine. Peraí, como é que Jesus vai operar se você não está fazendo nem o jejum, não está se consagrando, não está fazendo a obra do Senhor, não estou nada fazendo aqui na casa do Senhor? Eu vou fazer por quê? Tem a liderança me olhando. Tem a liderança me olhando. Peraí, rapaz. Mas se tem a liderança olhando, não é a liderança que vai te dar poder, não. É Jesus. Glória. Que vai te dar o poder. E aquilo que você está pedindo a Deus, o propósito que você tem a Deus, não é um diácono, não é pastor, não é eu, não é quem está ao seu redor, não. Mas sim, Jesus. Mas porque muita pessoa fala assim, eu busco, eu oro, me consagro, jejum, faço a obra. Peraí. Sabe que eu começo aqui, sabe que Jesus deixa de conceder a mim a você o propósito? Sabe que Jesus, por cada vez, tranca as portas? Sabe que Jesus está deixando de responder a minha e a tua oração? Porque de nós mesmos, não é porque da pastora. Ah, pastora, estou passando por um grande temporal. Peraí, olhe por mim. Peraí. Quem está passando da peixada aqui é quem? Quem está passando pelo caminho aqui é quem? Quem está precisando aqui é quem? Essa é a pastora. Mas quem está passando por essa cidade aqui é quem? Nós necessitamos o quê? Da oração. Nós necessitamos de quê? De oração. Por quê? Sem oração é impossível agradar a Deus. É como diz lá em Efésios. E lá em Efésios, revestidos de toda a armadura de Deus. Como é que eu posso dizer que eu vou andar revestido para tudo que é canto? Se eu não estou buscando a armadura de Deus. Peraí, se você abrir nós temos que andar o quê? 24 por 48 horas, se for possível, de 24 para 72 horas revestido pelo Senhor. Mas muita pessoa fala assim, eu estou revestido pela oração do irmão. Vai nessa, sério. Estreita, pé. Vai nessa, sério. Que a oração do irmão vai te levar para algum lugar. Porque quem está no propósito com Deus, continue. Porque ele não pode fazer aquele propósito ser concedido. Mas quem está entregando o problema e tirando de novo, na mão de Jesus, a porta vai se trancar de novo. Porque quando você entregamos o propósito a Jesus, não é como uma gangorra que vai e volta, não. Então você está entregando o propósito a Jesus, nós temos que fazer o quê? Jesus, eu sei que o Senhor está no barco, meu mestre, está em tuas mãos o meu propósito, a minha luta, as minhas lágrimas, porque a palavra de Deus tem em Mateus 6,6, entre no quarto, fecha a porta, que eu quero ser íntimo contigo. Está com a vídeo aqui? Lá em quando Jesus está o quê? Anda por cima do mar. Jesus, quando está por cima do mar, ele fala o quê para Pedro? Chama Pedro. Aí quer ver o quê? Incredulidade. Muita pessoa está assim na cara do Senhor. Está no meio do mar, está no meio da tempestade, mas quando Jesus está o quê? Está querendo teu íntimo. Mas fala assim, Senhor, eu não quero ter íntimo agora com o Senhor. Eu não quero. Então, porque tem muita pessoa que está assim como Pedro. A Bíblia não diz, mas o pensamento meu está com incredulidade no coração.
Se eu for, eu já estou no meio da tempestade, eu vou me afundar. Espera aí, mas naquele momento que Jesus chamou Pedro, é porque Jesus estava o quê? Com o propósito naquele momento, porque o quê? O discípulo daquele momento do texto se assustou quando viu o mestre andando por cima do mar, pensando que pensou que era um fantasma. Obrigado. Pensou que era um fantasma. Sim, muitas pessoas estão assim. E quando vê a voz do mestre, pensa que é a voz de qualquer um que está pensando. Quando está assim, quando a pessoa está lá dormindo e está no meio do barco, aí fala assim, ó, filho meu, eu que quero ter um encontro contigo. Aí muitas pessoas estão assim na cama, mas Senhor, o som está tão gostoso. O som está tão gostoso, Jesus. Não quero agora não, contigo não. Espera aí, rapaz. Mas se Jesus quer acalmar a tempestade na tua vida, e por que quando Jesus está chamando a mim e você, nós não acordamos? Nós preferimos chamar a atenção dos outros do que a de Deus. Espera aí. Se eu e você chama assim, ó, irmão Drevaldo, ele vai ouvir. Mas será que Jesus não pode ouvir, não é? As tuas lágrimas podem até ser enxugadas. Mas eu quero dizer o quê? Entrar em tua casa, fechar o teu quarto. Para quê? Para você ter um íntimo com Cristo. Foi o que ele está chamando para Pedro. Pensamento meu. Ele está chamando Jesus, a Pedro, perdão, para ter o quê? Um íntimo com ele. Sabe por que Pedro afundou? Porque estava com credulidade no coração. Quando ele fala assim, ó, eu quero te entregar essa chave aqui, ó. Eu quero te entregar essa chave. Muito fala assim, ó. Ô Jesus, não é para mim não. Espera aí. Se o propósito você pedir tanto a Deus, entregou na mão de Deus, e Jesus está dando a chave da vitória, e você quer passar para outro, a bênção é sua. E por que muitas pessoas estragaram o seu está assim? Que quer pular do barco para outro lado, mas não quer fazer o que Deus quer fazer, o propósito dele. Quando as pessoas estão assim na casa do Senhor, prefere pular do barco, fugir do Senhor e deixar e deixar o propósito de Deus ser feito. Como ele diz aqui no 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar, cala-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Sim, quer dizer com isso? No momento que os discípulos chamou Jesus, chamou a atenção dele, não foi? Foi. No momento que o discípulo acordou o mestre, creio eu, que quando o mestre viu aquele forte temporal, aquelas ondas, as águas, o texto não diz onde estava a água, mas o pensamento meu estava já aqui. O pensamento meu, quando Jesus viu aqui, ele falou o que para o vento? Cala-te, aquietas. Porque se o discípulo dava tanto com Jesus Cristo, por que não desacreditou que Jesus? Por que desacreditou em Jesus? Porque se ele sabia de tudo que Jesus poderia fazer. Aí diz aqui o texto, e disse, porque sois tão tímido, ainda tendes fé? Deus está perguntando para mim e para você nessa noite. Será que você tem fé ainda? Mesmo que a tempestade está no teu barco, mesmo que o temporal está no teu barco, será que vocês têm fé? Igreja, Meu Deus amado, será que você está no fé no meio da tempestade mesmo? Ou está deixando a tempestade passar por cima de nós? Refletir isso aí na sua mente agora. Ou nós estamos deixando as ondas querendo naufragar? Ou nós preferimos as ondas no naufragar, ou morrer no meio da tempestade, ou nós naufragar e fazer? Nós temos que ter fé, porque como diz aqui, a fé é o firme fundamento do poder de Deus. Se você temos fé naquilo que Jesus,
concedeu a mim a você, por quê? Quando eu e você levantamos as mãos, nós temos o quê? O poder. Mas ele tudo isso naquele momento estava num barco, ele poderia estar decretando ali, naquele momento, cala-te vento, cala-te mar, cala-te temporal. Peraí, precisava ele também naquele momento chamar a atenção do mestre? Não precisava, para mim também não precisava. Mas é porque, para que você veja, você deu, ó, para que você esteja no meio do barco, para que a gente não venha se sentir sozinho. Foi por isso que os discípulos, naquele momento, chamou a atenção do mestre. Para que o quê? Eu estou com o mestre, eu vou pedir ao mestre para calar, porque eu sei que o mestre vai acalmar o temporal. Muitas pessoas estão assim, e preferem que as ondas naufraguem ele, do que chamar a atenção do mestre. Prefere passar por dificuldade, por lutas, por calúnias, do que chamar a atenção do mestre. Mas no momento que você está com o mestre dentro do barco, nada pode abater a minha e a tua fé. Por mais que o tempo esteja querendo nos abater, nós temos que estar o quê? Estou com o mestre diabo. Nada vai querer parar. Porque mesmo que o diabo se levante, mesmo que o tempo esteja para querer nos parar, nós temos que dizer, cala-te vento, cala-te você. Nós temos que estar assim, chamando a atenção do mestre. Aí diz o 41, e sentiram grande temor, e dizia uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sim, como isso no culto de oração, uma vez, aquelas pessoas que nos calúniam, que fazem fofoca, que nos fazem intrigas, que faz algo contra você, aquela pessoa que viu em você na depressão, aquela pessoa que viu você por cabeça baixa, vai ver você, sabe onde? Com a cabeça erguida. Vai ver você com a cabeça erguida. Naquele momento que você está tempestade ali do barco, Jesus, os discípulos, chamou a atenção do mestre e disse o quê? Mestre, perdão, não te dá aqui direção. Aí ele responde Jesus, tendes fé, ainda não tendes fé. Sabe o que ele nessa noite? Para eu estar dentro do barco, é necessário que você chamar a minha atenção. Para você ver, para que aquelas pessoas vejam que a tua luta, a tua vitória ser concedida, esta é necessário, igreja, nós chamar a atenção do mestre. Nós temos que ter a vitória do quê? Do mestre. Nós temos que ralar joelho. Nós temos que ralar nosso joelho. Nós não temos que chamar nós não temos que esperar por A, por B, não. Se você quer algo de Deus, é necessário o quê? Joelho. Se tem a campanha na igreja, todo santo dia, muita pessoa fala assim, ó, hoje eu não vou não. Às quarta-feira tem campanha, às quinta-feira tem campanha, sábado tem campanha, e volta culto. Como é que Jesus vai conceder a bênção? Sabe por que muitas pessoas hoje em dia estão passando por luta, por prova? Porque está faltando culto, falta culto de oração, chega tarde, falta evangelismo. Sabe o que eu vejo com essa igreja? Que a obra de Cristo não pode parar. A obra de Cristo não pode parar. E aqueles propósitos que você está entregando de Deus, volta a fazer novamente. Porque Jesus está querendo ter um íntimo contigo. Jesus está querendo ter um íntimo comigo e com você. Como ele chamou Pedro no meio do mar. Amém? Meus irmãos, que a palavra do Senhor se levante. Glorificamos ao Pai. Aleluia. Glória ao Deus vivo. Aleluia, Deus.